Bom, gente, na aula de hoje nós iremos falar sobre o H16 da apostila, que é sobre os processos de independência da América Espanhola. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar interrompendo, tá, gente? Bom, pessoal, esse capítulo é um capítulo curto na apostila de vocês, tá? Embora sejam muitos países que tenham se tornado independentes, não tem como a gente estudar especificamente cada um deles. Então, eu vou falar de uma maneira mais geral como que ocorreu esse processo de emancipação política na América Espanhola. Então, primeiro, contexto, tá? O território americano, acabou sendo explorado por diversas nações europeias. E aí a gente tem a América Portuguesa, que seria o território brasileiro, e a América Inglesa, que seria a parte do norte do continente americano. A gente tem também algumas ilhas e colônias que foram fundadas pelos franceses e o restante do território americano aí que vão ficar em sua grande maioria nas mãos dos espanhóis, tá? Só que a exploração realizada pela coroa espanhola, ela vai ter um caráter destruidor. Por quê? Porque eles vão ocupar essas regiões para explorar. E os espanhóis, diferente dos portugueses, eles vão exterminar muito da população nativa que vivia no território. Exterminar no sentido de que os portugueses não mataram os indígenas? Mataram. Porém, os espanhóis, eles já foram meio que determinados a fazer isso. Então, quando eles chegaram aqui, eles encontraram grandes civilizações, como os incas, os maias e os astecas, e parte dessa população ela foi exterminada, principalmente quando se fala da civilização asteca, tá? Então, basicamente, o intuito deles era eliminar essas grandes civilizações indígenas e retirar as riquezas, roubar as riquezas do território, tá? O objetivo dos espanhóis era que, através dessa exploração da América, eles poderiam, então, manter o padrão de vida da nobreza e do clero em seus territórios. Então, a ideia era explorar o território americano para que as riquezas fossem para a Espanha. Só que o que vai acontecer? No início da colonização, estava ok, porque a gente tinha aí basicamente três classes muito bem definidas, que eram os espanhóis, que invadiram o território e ocuparam as terras, os nativos, que foram aí meio que escravizados pelos espanhóis, porque eles começaram a viver num regime de servidão, e nós temos os negros africanos que foram escravizados. Só que com o passar do tempo, a gente vai começar a ter uma classe intermediária, que seria a classe dos mestiços, que são aqueles que nasceram dessas misturas de etnias, e nós temos também a classe do que ficou conhecida na América Espanhola de crioulos. Quem seriam os crioulos? Seriam aqueles que eram descendentes dos espanhóis, mas que nasceram na América. Então, eles não tinham identificação nenhuma com a Espanha. E são justamente essa classe que vai começar a criar uma identidade local com as colônias. Eles vão criar uma identidade com o território em que eles nasceram. E, a partir daí, vão começar a questionar as interferências da Espanha no território. Bom,
todo o processo de independência do continente americano, não só espanhol, como também o brasileiro, o da América Inglesa, vai ser influenciada por conta das transformações ocorridas na Europa a partir do século XVIII. Então, a gente tem duas transformações em grande destaque, que é a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela vai estabelecer uma nova relação de produção, uma nova relação de mercado, uma nova relação de lucro, que vai estar pautado na ideia do liberalismo econômico. Então, o que acontece? Com a Revolução Industrial, eles passam a questionar diversas situações com relação ao trabalho, com relação ao que dá lucro para uma sociedade. Então, começa a ter mudanças aí na forma de pensar e não ver com bons olhos a interferência constante do Estado dentro da economia. E a gente tem também a Revolução Francesa. Por quê? A Revolução Francesa ela vai ser um exemplo prático de como as ideias iluministas foram implantadas. Bom, gente, aqui eu coloquei para vocês só uma ideia para vocês terem como que estava dividida a sociedade colonial espanhola. Então, nós temos os chapetones, que seriam os espanhóis, tá? Eles eram basicamente responsáveis pela política local e responsáveis também pelas questões religiosas. Então, basicamente, eles que vão comandar toda a sociedade. Abaixo dos espanhóis, a gente tem os crioulos. Crioulo, gente, não é o mesmo termo utilizado no Brasil, não tem o mesmo significado, tá? Na América Espanhola, os crioulos eram os descendentes dos europeus. E aí, o que vai acontecer? Os crioulos, eles tinham grandes quantidades de terra, porém, eles não tinham participação política, eles não podiam ajudar nas decisões da cidade. Mas eles eram uma elite financeira, porque eles eram os proprietários de terras. Abaixo dos crioulos, nós temos os mestiços, que são aqueles grupos que têm uma mistura muito grande de etnias. Geralmente eles eram pequenos proprietários ou trabalhavam com artesanato, e vocês vão ver que em determinadas regiões eles trabalhavam na força policial também. Abaixo dos mestiços a gente tem os índios, que viviam no esquema de servidão através da exploração das encomendas e das mitas, para exploração principalmente de ouro e prata. E abaixo dos índios nós temos também os negros, que eram colocados como escravos. Bom, e aí o que vai acontecer, gente? Dentro do processo de independência da América Latina, a gente vai ter principalmente a participação da elite crioula nesse processo. Só que o interesse dessa elite crioula, que eram aí donos de grandes propriedades, era simplesmente afastar a interferência da coroa espanhola. Então, eles não queriam mudar o sistema político, não queriam mudar a estrutura da sociedade. O que eles queriam era assumir o controle colonial que estava nas mãos dos chapetones, que eram os espanhóis. Então, basicamente, os crioulos só queriam tirar os chapetones de cena e assumir o comando, mas a escala de exploração eles queriam manter a mesma. Bom, dentro das ideias do processo de independência da América, a gente tem uma grande influência da maçonaria. A maçonaria é uma sociedade secreta que existe aí desde o século XVI, XVII, e ela vem crescendo
e ela vai estar influenciando os principais acontecimentos políticos, não só na América, mas no mundo, tá? Então, Aniele, oi. essa maçonaria existe até hoje em dia, tipo, secreta? Então, a maçonaria existe até hoje em dia, tá? Ela continua sendo uma sociedade secreta. Por que que ela é secreta, tá bom, gente? As pessoas conhecem a maçonaria, a existência dela, mas ela é secreta porque as pessoas não conhecem tudo o que acontece lá dentro, e ela é secreta porque ela não aceita qualquer um. Então, é um número de pessoas reduzidas, tá? Por isso que continua sendo uma sociedade secreta. E aí, basicamente, hoje, a maçonaria seria uma sociedade fraternal, então tem muita ideia de um apoiar o outro, questão de irmãos. Ela aceita pessoas sem preconceito de etnia, religião ou preconceito social. Isso pensando nos dias de hoje. Naquela época, ela era uma sociedade que só entravam homens. Até hoje, em alguns setores da maçonaria, as mulheres não podem fazer parte, são somente homens. Mas existe uma outra linha da maçonaria que seria formada por mulheres. A maioria das pessoas. Mas é meio contraditório, né? Porque o lema é liberdade, igualdade e fraternidade. Tipo, não pode mulheres em em um certo lugar. Na Revolução Francesa também era. Ai, ai, viu? Então, é aquela questão do que você entende por cidadãos. Então, o que acontece? Mulher não era vista como uma cidadã dentro de uma sociedade, como um ser pensante. Ela era vista como uma pessoa que deveria ser controlada. Então, a ideia de igualdade não atingiria ela. É a mesma ideia de que você defendia a liberdade, a igualdade e a fraternidade, mas você apoiava a escravidão. Mas você apoiava a escravidão porque você não viu o negro como um ser humano, e sim como um animal que estava ali para ser domesticado. Então, basicamente, a forma como você interpreta o mundo. Então, às vezes eu defendo uma ideia, mas a ideia é para mim, tá? Mas atualmente você tem setores da maçonaria que permitem mulheres, mas nos escalões mais altos isso não é possível, tá? Geralmente pessoas que fazem parte da maçonaria são pessoas da burguesia, então são industriais, comerciantes, seja de pequeno comércio ou grande comércio, tá? O lema deles é um lema inspirado na Revolução Francesa, que é liberdade, igualdade e fraternidade, e eles têm vários símbolos egípcios dentro da sua ordem, que são símbolos ligados a conhecimento, a poder, como é o caso do olho de Horus. Você tem o símbolo do compasso, que é e do esquadro, que são símbolos matemáticos, que tem a ver aí com a ideia do desenvolvimento e do conhecimento, tá? Na teoria, para você participar da maçonaria, é necessário que você seja uma boa pessoa, mas a ideia de ser bom ou ruim é relativo, tá? Respeitar os costumes, então eles são bem tradicionalistas, valorizar a família, mas acima de tudo é necessário que você acredite num criador. Para os maçons, eles chamam o criador de Gadu, que seria o grande arquiteto do universo. Não é uma religião, gente. A maçonaria, ela define que para você entrar, você precisa acreditar em alguma coisa. Então, você pode acreditar em Deus, você pode acreditar na ciência, você pode acreditar em Alá, você tem que acreditar em alguma coisa. Então, essa é a ideia em si, você acreditar em algo que arquitete aí o desenvolvimento do universo. E você só entra na maçonaria se você for
convidado por alguém dentro da maçonaria. E aí você passa por uma série de testes e aí você consegue entrar. Bom, gente, voltando a essa questão da independência da América Espanhola, a gente tem vários fatores internos que vão levar à crise e, consequentemente, à independência. Então, o primeiro fator é justamente a questão dos crioulos quererem emancipação política e liberdade econômica. Então, os crioulos eles vão defender o livre comércio e vão começar a questionar as intervenções da coroa espanhola. E aí uma grande questão é que justamente esses crioulos não tinham acesso à política e eles queriam participar das decisões que ocorriam ali na cidade que era colonizada. Outra coisa bem interessante que vai influenciar a crise que vai gerar a independência é a fundação das primeiras universidades da América, que vai ser a Universidade de São Marcos de Lima e a Universidade do México. Ela vai ser um fator decisivo porque essas universidades, embora fossem comandadas aí pela igreja, essas universidades elas vão ajudar a espalhar o pensamento iluminista, que vai influenciar todo o processo da revolução. Bom, quais os fatores externos da crise que gerou a independência? Então, a gente tem a influência do pensamento iluminista, que vai chegar no Brasil não, no continente americano, por meio aí dessas universidades. A gente vai ter também um período de grande turbulência na Europa, porque a gente vai ter o processo da Revolução Francesa, e aí a gente entra na era de Napoleão Bonaparte. E Napoleão é um cara que vai causar muito tumulto e muita confusão. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte ele vai instituir o bloqueio continental e vai obrigar os países a pararem de comercializar com a Inglaterra. Os países que se recusaram tiveram seu território invadido, como é o caso da Espanha e Portugal. E isso vai ser uma questão decisiva para a independência da América. A gente tem aí também financiamento dos movimentos de independência feito por parte das nações europeias, principalmente da Inglaterra, que por ter passado pela Revolução Industrial precisava de novos mercados consumidores. E a gente tem também a independência dos Estados Unidos como uma fonte de inspiração para a independência da América Espanhola. Bom, gente, falando em si mesmo do processo de independência, ele já se inicia no século XVIII, mas sem grande sucesso, tá? No século XVIII começam as primeiras revoltas, que em si não é com o intuito de você separar da Espanha, mas sim do vice-reinado de Lima, que era o órgão de governo espanhol que ficava aqui no território americano e que comandava, de fato, as colônias. E aí, o que acontece? No caso do Paraguai, a gente vai ter aí em 1721 uma independência momentânea, tá? Isso vai durar 4 anos. Então, eles vão se declarar independentes do vice-reinado de Lima. O objetivo deles era combater a proteção dada pelos jesuítas às populações nativas. Então, é um movimento feito pelos crioulos que queriam utilizar os nativos na produção como escravos, só que os jesuítas, que eram os missionários da Igreja Católica, e a população espanhola não aceitava a escravidão dos indígenas, a escravidão pura e simples. Eles poderiam utilizar mão de obra indígena desde que
eles catequizassem os índios, tinha uma série de condições que eles precisavam cumprir para poder utilizar a mão de obra indígena. E isso estava atrapalhando na visão aí dos crioulos o desenvolvimento da região. E aí o que vai acontecer? O Paraguai vai se declarar independente, ele vai montar uma junta governamental com características republicanas, mas somente uma elite podia participar, e vai ser inspirado também nas ideias iluministas. Porém, em 1735, a Espanha vai interferir nessa guerra, nessa batalha, e vai conseguir vencer os revoltosos, devolvendo o controle da região para o vice-reinado. Bom, nós temos também a revolta no século XVIII do Peru. No caso da revolta no Peru, foi um movimento um pouquinho mais social, porque teve a participação dos povos nativos, dos indígenas, tá? Ele também é um movimento que vai se voltar muito mais contra o vice-reinado do que contra a coroa espanhola, efetivamente. Vai ocorrer em 1780, e a gente vai ter o Tupac Amaru II como grande líder aí dessa revolta, tá? E eles criticavam, estavam questionando as péssimas condições de trabalho, as jornadas excessivas, inclusive para as crianças, o tratamento aos indígenas, que trabalhavam aí de maneira compulsória e só recebiam alimentação para sobrevivência. Então, eles vão questionar vários setores que seriam sociais, tá bom? E a revolta ela vai acabar sendo derrotada pelas tropas espanholas. No século XVIII, a gente também tem a revolta de Nova Granada, em 1780. Para aqueles que não sabem, a Nova Granada seria a região onde hoje é a Colômbia, tá? E aí o que vai acontecer? No caso de Nova Granada, a gente vai ter os crioulos questionando a imposição de impostos da coroa espanhola na região. Então, a Espanha ela determinava a alcabala, que era um imposto cobrado sobre as vendas dos produtos dos crioulos, e o outro tributo ele era cobrado uma vez ao ano, e ele tinha que ser pago com parte da produção anual, que seria cerca de 10% da produção anual, tá? A elite, então, ela vai se revoltar e vai exigir o fim desses impostos. E aí eles vão chegar a montar também uma junta governamentista com características aí republicanas, mas somente para a elite no poder, e eles vão chegar a receber apoio de outras nações, como a Inglaterra. Porém, o movimento ele também vai ser derrotado e a Espanha vai recuperar o controle da região. Bom, e aí, após todos esses acontecimentos e primeiros conflitos, a gente tem a questão da influência de Napoleão Bonaparte, tá? Durante o processo do bloqueio continental, Napoleão também expandiu o território francês, conquistando aí várias nações, derrubando diversos regimes políticos. Isso ameaçava os interesses dos crioulos na América. Afinal, meu negócio são com os espanhóis. Com o domínio francês, o que a gente vai fazer? E aí a gente tem um grande problema, porque é o que acontece. Napoleão ele invade a Espanha e derruba a família Bourbon do trono espanhol. E aí, em 1808, Napoleão vai colocar o seu irmão José Bonaparte para governar a Espanha. E aí, o que vai ocorrer? Os crioulos eles não vão aceitar a imposição do José Bonaparte. Por quê? Porque eles estavam ligados à dinastia Bourbon. Então, basicamente, vai ter muita resistência no continente americano por conta da dominação francesa
na Espanha. E aí eles vão aproveitar essa situação, já que o governo Bourbon foi derrubado, vamos declarar a nossa independência. Por quê? Porque a gente não tem mais o governo espanhol estruturado para impedir que a gente se torne livre. E aí, então, o governo espanhol perdeu o controle, o que possibilitou que os crioulos aproveitassem esse momento para a independência. Bom, pessoal, líderes que foram importantes durante esse processo de independência da América Espanhola. Então, a gente tem Simão Bolívar. Simão Bolívar, ele foi um militar venezuelano que vai lutar pela independência da América, não só na Venezuela, mas ele vai participar de processos em diversos países, porque a ideia inicial era unificar o território americano. Só que eles acabaram não conseguindo por conta das diferenças territoriais, principalmente das diferenças da elite, e o território acabou se dividindo em vários países. Outra liderança importante foi do José de San Martín. Ele foi um dos maiores líderes da independência da América Espanhola. Ele ficou conhecido também como o libertador da América e ele vai ajudar diretamente na libertação do Chile, do Peru e da Argentina. O outro foi o Antônio José de Sucre. Ele era um general e político, ele também participou desse processo de libertação da América, e ele é considerado aí o autor da independência da Bolívia e o libertador do Equador. Então, notem que eles participaram do processo de libertação de diversos países. E aí eu fiz um resuminho para vocês, bem básico mesmo, de alguns territórios que foram aí libertos nessa época, tá? Então a gente tem a Venezuela, que ela vai conquistar sua independência no dia 19 de abril de 1810, mas essa independência ela só vai ser confirmada, a Espanha só vai aceitar essa independência no dia 24 de junho de 1821, após a Batalha de Carabobo, que a Espanha vai ser derrotada sob a liderança de Simão Bolívar. A região de Nova Granada, ela vai conseguir sua independência em 20 de julho de 1810. Basicamente, vai ter uma revolta, que é a revolta de Santa Fé, de Bogotá, e vai ser liderada também por Simão Bolívar. E após o processo de independência, vai ser fundado o estado da Gran Colômbia, que mais tarde virou a região da Colômbia. No caso do México, a gente vai ter várias tentativas. A primeira forma de emancipação mexicana, ela acabou tendo seu primeiro movimento com os padres Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos, porém eles não tiveram muito sucesso. E aí, em 1821, a gente tem as tropas de Agustín Iturbide e diversos guerrilheiros mexicanos que vão conseguir derrubar o vice-rei e declarar sua independência. Eles vão implantar aí o plano Iguala, que seria um plano que vai beneficiar tanto os conservadores quanto os liberais, mantendo a elite no poder, e isso vai ser estabelecido principalmente após o Tratado de Córdoba, que é quando a Espanha vai reconhecer de fato o México como livre. Nós temos o Equador. O Equador também vai se tornar independente após diversas batalhas em 1810 e também vai ser independente sob a liderança do Simão Bolívar. Então, note que o Simão Bolívar ele está participando praticamente de todos os processos, tá? E no caso da Argentina, a Argentina ela vai conseguir sua liberdade através de um acordo com a Liga Federal, ou a Liga dos Povos Livres,
ela vai acabar fazendo uma aliança com o Uruguai para evitar ataques de outros povos, principalmente do Brasil, que o Brasil ainda era dominado por Portugal. E a Argentina ela vai conseguir sua independência oficial, reconhecida pela Espanha, apenas no dia 9 de julho de 1816. Bom, outro destaque que a gente tem nesse processo é a Revolução de São Domingo, no Haiti, que é justamente a revolta mais popular da independência que a gente tem na América, tá? No caso aí, o Haiti era uma colônia francesa, então não faz parte da América Espanhola, mas sim da América Francesa. Ela era colônia francesa desde 1697 e basicamente a dinâmica social ali girava em torno da venda de produtos como açúcar, café e cacau. E aí a estrutura da sociedade eram os latifundiários brancos de origem francesa, uma classe intermediária miscigenada, que no caso a educação era militar para poder controlar as classes mais baixas. E aí a gente tem também na base dessa pirâmide os escravos, tá? Essas classes intermediárias que eram miscigenadas, elas vão ter a educação militar, então a ideia é controlar os escravos, e eles também vão trabalhar com artesanato ou cultivo de pequenas propriedades. Na Revolução de São Domingo no Haiti, a gente tem a classe crioula, que vai reivindicar igualdade jurídica perante os brancos, então essa classe miscigenada, agora lembrando que é a França e não mais a Espanha, então o termo crioulo muda. Essa classe miscigenada ela vai começar a brigar por igualdade jurídica diante dos brancos, eles queriam ter os mesmos direitos. E aí quem vai se destacar é o Vicente Ogué. Ele vai exigir o direito à participação na política haitiana, só que ele vai acabar sendo preso e executado em 1791. Após a sua execução, a gente vai ter uma série de rebeliões de escravos no Haiti. E aí a gente vai ter então a imagem de Toussaint Louverture se destacando. Ele era filho de escravos e acabou se tornando um líder militar. Só que ele não era a favor da separação de fato com a França, mas ele queria trazer uma certa estabilidade no Haiti, controlar os escravos em troca da abolição da escravatura. E aí o que vai acontecer? No processo da Revolução Francesa, durante o governo dos Jacobinos, em 1793, os jacobinos vão propor o fim da escravidão. E aí muitos africanos que eram escravizados no Haiti, eles vão passar aí a seguir o Toussaint. E o Toussaint ele vai conseguir impedir reações de vingança dos ex-escravos com os seus antigos senhores. Porém, durante aí uma rebelião, o Toussaint ele vai ser preso e vai acabar morrendo na prisão em 1803. E aí a gente pega o mesmo período que Bonaparte ele vai assumir e ele vai tentar reimplantar a escravidão na ilha. Mas já imaginou, você liberta os escravos e depois tenta implantar novamente a escravidão. Isso vai gerar ainda mais revoltas, uma guerra civil vai se formar realmente no Haiti. E aí, em 1804, o general Jean-Jacques ele vai conseguir, juntamente com os revoltosos, declarar a independência do Haiti. E no ano seguinte, o Jacques ele se proclama imperador do Haiti, se tornando então Jacques I. E aí o Haiti vive num regime imperial, ditatorial de Jacques. E aí, gente, dúvidas, medos, traumas, preocupações?
Não, tô tranquilo. Tranquilo? Trauma pro outro tirar a escravidão e depois colocar de novo, né? Bem, Não, né? querer colocar, ele não vai conseguir. Você acha que uma pessoa, um escravo que ganhou o gostinho da liberdade, ele vai se permitir ser escravizado novamente? Por isso, Acho que não. no caso aí, a revolução todas as revoluções tiveram muitas batalhas, muitas pessoas morreram durante o processo de independência. Houve muitas lutas, mas a mais sangrenta foi no Haiti. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e